pessoal, aqui estamos de volta na nossa aula número 16 sobre o orixá Oxalá, fazendo parte do nosso ciclo de estudos, mitos, arquétipos e orixás. Meu nome é Newton Almeida, eu sou o diretor de culto do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Promovemos esse ciclo de estudos sobre os 16 orixás que nós reverenciamos. Essa é a nossa aula número 16 e nós dividimos Oxalá em duas partes. Esse vídeo é o vídeo número 2 do orixá Oxalá. Lá aqui embaixo vai ter o link da aula número 1, onde nós falamos sobre Oxalá no seu sentido histórico. Falamos sobre Oxalá e Odudua, os patriarcas do povo Iorubá. Nós falamos do mito da criação, como que ele é uma releitura da própria fundação da cidade de Ifé e formação da cultura iorubá. A cultura e a mitologia, a história e a mitologia do povo iorubá se confundem muito. E o mito da criação, ele é mais uma releitura de como toda essa formação desse povo aconteceu. Vimos também a questão do orixá Funfun. O que é um orixá Funfun? Um orixá primordial, um orixá muito poderoso, que manipula a genética espiritual. Vai lá na aula de Oxalá, primeira parte, que você vai entender o que eu estou falando. Falamos também sobre a ligação de Oxalá com o sistema ético e o sistema moral, como guardião da moral e da ética, como o orixá mais importante e seu sincretismo com Jesus Cristo. Esses foram os temas tratados na primeira aula sobre Oxalá. Esse ciclo de debates fala de uma visão arquetípica, de uma visão que faz você pensar o orixá não somente como uma divindade distante, mas como arquétipos, conteúdos mentais que fazem parte do nosso dia a dia. E a segunda parte, a gente vai falar sobre os mitos e a sua interpretação. Vamos lá, então? Como eu falei então para vocês, rapidinho aqui nessa recapitulação, vimos no plano material o Otalá como o rei dos Ibôs no ambiente histórico, o Dudua como chefe da comitiva que chegou em Ibo e se estabeleceu, e no plano mitológico religioso, as faces de Oxalá, as declinações dessa energia, como Batalá, Oxaguian, Oxalufã, Ajalá, Oxalá e Odudua como um orixá à parte, uma energia diferenciada do Oxalá e a dupla regência desses dois personagens na formação da cultura iorubá. Vamos passar então agora para o nosso observação de cada um desses personagens em separado. Vamos falar de Oxalá. Quando você fala em Oxalá, você fala no âmbito geral, você tanto pode se referir ao Oxaguian como ao Oxalufã. Oxalá engloba as duas figuras. Então, no geral, quem é essa figura? Oxalá ou Obatalá é a primeira divindade criada por Olodumare. Vimos isso no mito da criação, vimos isso na primeira aula. E ele é o escultor que criou os seres humanos. Ele então funciona como o princípio ativo do universo. Oxalá tem todo o envolvimento com a criação e com a atividade. Ele representa o modelo ideal de ser humano. Oxalá representa o homem de bem, como se fala dentro do âmbito da religião cristã. Oxalá representa a paz, a justiça, a retidão moral, o comportamento justo e o bom caráter. É a personificação de Oxalá. Na Umbanda, ele vem com dois aspectos. Um aspecto jovem e guerreiro, que é chamado de Oxaguian, e um aspecto idoso e sábio, que é chamado de Oxalufã. Esse é um resumo bem sintético da energia Oxalá no seu geral. Aqui, as imagens que nós vamos ver, eu peguei da internet e eu gostaria muito de saber a fonte, quem é o autor, para dar o crédito a ele. Eu vejo que a assinatura ali é alguém Jesus, mas eu gostaria muito de citar o nome, a fonte, para que pudesse então dar o crédito à pessoa, porque são figuras muito bem feitas, muito bem desenhadas, muito bem inspiradas, de uma qualidade muito interessante. Eu aproveitei e gosto, se alguém souber, me passa para a gente poder dar o crédito ao artista. Tá? Então essa é uma configuração, uma representação de Oxalá, né, no seu geral. Vamos falar então agora de Oxaguian. Oxaguian é aquele que come inhame pilado. Na palavra Oxaguian, quando reduz uma frase, vira essa palavra chamada Oxaguian, que significa
aquele que come inhame pilado. Vamos ver por que isso acontece. Então, Oxaguian, ele é o aspecto jovem de Oxalá, e em alguns mitos ele é visto como filho de Oxalufã, que é o mais velho. Ora ele é um Oxalá independente, ora ele é um filho do próprio Oxalufã, mas os dois fazem parte da categoria do Orixá Funfun, tá? Sempre mantenha-se em mente. Materialmente falando, o templo principal de Oxaguian fica em Ejibo, e ele então tem o título de Elejibo, é o rei de Ejibo. Ele é um guerreiro e ele se apresenta com nobreza, com vigor. Ele usa uma espada, usa um escudo, usa uma bolsinha para guardar pólvora, que chama polvarim, e ele é um orixá do dinamismo, da superação de obstáculos. O Oxaguian é um orixá inquieto e ele está relacionado com o sustento do dia a dia, com a pessoa ir buscar o alimento e buscar o dinheiro e buscar a sua satisfação diária. É o trabalho diário, é um atributo de Oxaguian visando o sustento, visando o bem-estar, visando até a busca da paz também, tá? Porque é aquele sustento para você se manter equilibrado. Ele rege a construção da cultura, os ambientes onde há discussão de ideias, as universidades, são um ambiente onde Oxaguian circula com muita naturalidade. O domínio dele, então, são as lutas diárias para o sustento na busca da paz. Então, a gente está precisando de Oxaguian na nossa sociedade atual, né? Porque a violência graça em todos os lugares, a falta de dinheiro, a falta de oportunidades, a gente precisa de Oxaguian para que possa restabelecer essa rotina da busca diária do nosso sustento com paz e com qualidade. É o que o Oxaguian representa para a gente. Ele rege a inteligência, porque ele busca caminhos para a solução de problemas, ele é inovador, ele busca o aprimoramento constante. Para quem trabalha em qualidade, o Oxaguian, eu digo que é o patrono da melhora contínua. Essa é a ideia de Oxaguian, a gente vai ver isso ao longo do mito dele. Foi ele que inventou o pilão para que ele pudesse comer o inhame pilado, que até então tudo se atrasava na vida dele, porque ele ficava esperando o inhame ser pilado. Ele também carrega, além da espada, ele carrega a mão do pilão, por ter inventado o pilão. O nome de Oxaguian significa o orixá que come inhame pilado. Ele está muito ligado a Ogum. Oxaguian e Ogum são figuras que estão sempre próximas uma da outra. Enquanto Ogum é o patrono da tecnologia, Oxaguian ele promove o uso assertivo do conhecimento que Ogum promove. Então, Oxaguian ele promove o fazer cultura, o descobrir significados para as ferramentas que Ogum inventa para sua inventividade, para sua capacidade de elaboração. Ele tem um caráter guerreiro e contrasta bastante com a figura de Oxalá, que é um orixá pacífico. Mas essa guerra que Oxaguian promove, nós vamos ver, não é uma guerra física, que muitas vezes se confunde, é uma guerra da busca da melhora, é muito mais traduzida como uma insatisfação do que uma guerra sangrenta. Vamos falar sobre isso com tranquilidade daqui a pouco. Ele rege o que? A insatisfação. Né? Não que ele traga insatisfação, mas que ele não nos deixa descansar. O Oxaguian ele é avesso à zona de conforto. Então a gente tem que estar sempre buscando a melhora constante de tudo que a gente faz e de tudo que a gente é para alcançar progresso, alcançar felicidade, alcançar um direcionamento sadio na nossa vida. Ele é a busca da paz. E a revolução ela se dá através de mudanças que a gente tem que fazer, e as mudanças não são fáceis de serem vividas muitas das vezes. Essas transformações trazem desconforto e o Oxaguian vai reger você buscar a solução desse desconforto. Ele visa o futuro, uma visão profunda e abrangente, né? Não é superficial. Ele quer uma revolução para todo mundo, ele vê o todo, ele pensa no geral. O Oxaguian, então, ele é o progresso da cultura, ele é a vida fervendo, buscando a discussão produtiva, buscando a estratégia e buscando o avanço, né? Daí a sua inquietude. Como orixá Funfun, ele usa esse poder de criação e de recriação na melhoria contínua para que o bem se estabeleça. Ele está relacionado à agricultura, ao plantio do inhame e também se estendendo à fertilidade, ao sustento das cidades e ao sustento do ser humano. Está aí uma representação de Oxaguian carregando a sua espada. O orixá Funfun traz uma pomba, que é um
branca, que é o símbolo deles, né, de paz, né, de harmonia e de trazer toda essa capacidade de inventividade por estar em contato com o ar, e a representação de Oxaguian está aí. Vamos falar então do arquétipo desse camarada Oxaguian. Ele é o arquétipo do mago. Quem que é o mago? O mago, ele tem uma capacidade de comunicação enorme e uma visão estratégica muito grande para se comunicar com as outras pessoas, com as diferentes camadas da mente. Então, ele reflete um pensamento ordenado, um pensamento claro, para se fazer entender e até para entender também o outro. Esse mago, ele tem a capacidade de captar os conteúdos do inconsciente e trazer para o consciente. Isso é interessante na questão da harmonização de opostos, da individuação, mas também naquela coisa da geração das ideias para transformá-las para o mundo físico, e a inventividade, a capacidade de transformar ideias em ação, conteúdos para o nosso, para o nosso bem-estar. Ele pega as ideias que estavam lá ocultas no inconsciente e traz para ser executadas na realidade física, como se fosse um arquiteto que planeja, que elabora uma casa, vai lá, faz a planta, e aquela planta depois é transformada numa realidade. Essa é o movimento do mago, né? De fazer as coisas, de trazer para a realidade, fazendo as coisas acontecerem. Ele é um arquétipo bastante comunicativo, e ele fala do poder que a solidão tem, mas a solidão inventiva, a de buscar no inconsciente as soluções que você precisa para o seu dia a dia, para a sua melhora. Não é o isolamento, mas é a solidão com criatividade. E o mago sabe que tudo está conectado. Ele é um mago. Então, o sagrado não é diferente do que a gente vive. Sagrado não é só o que está em cima. Sagrado é tudo. O sagrado está perto de nós. É uma força que vem do ser. Ele sacraliza tudo que ele toca, tudo onde ele está. Ele não vê diferença entre o profano e o sagrado, porque para ele tudo é sagrado, tudo é importante. Ele não banaliza as coisas. Essa é a mensagem do nosso mago. E tudo é possível para ele. Ele é hábil em transformar o mundo ao redor dele. Ele manipula os 4 elementos, a saber, a terra, que é o material, a água, que são as emoções, o fogo, que é a intuição e a sexualidade, e o ar, que é o mental, que são as ideias, que são as lucubrações, e torna tudo isso sagrado, transformando o material em espiritual, uma comunicação constante, união de opostos. Ele também usa as 4 funções da consciência com uma habilidade tremenda: a sensação, que é a terra, a água, que é o sentimento, o pensamento, que é o ar, a intuição, que é o fogo, e com isso buscando a interação e a manipulação, tudo para algo maior, permitindo então ser um enorme curador de corpos e de almas, porque ele comunica e ele fala todas as línguas. Ele tem um enorme poder pessoal, uma capacidade de transformar o meio e as situações pelo seu magnetismo pessoal. Ele coloca a mente humana de frente para tudo que é possível, todas as suas potencialidades. Ele sai do plano da incerteza e vem para o que é concreto, porque ele tem poder transformador e realizador. Então, o mago ele tem capacidade de comunicação, poder pessoal e tem habilidade para transformar o meio. Esse é o arquétipo do mago, bastante em sintonia com o que Oxaguian representa. Aspectos de luz e de sombra dessa figura. Em aspectos de luz, vamos ver o seguinte: o poder da mente alterando a realidade, a capacidade de acreditar e o poder de fazer a coisa realizar, a autoconfiança, uma pessoa com esse poder tem uma autoconfiança tremenda, e o poder de realização, e com uma capacidade de comunicação bastante aguçada, uma capacidade de persuasão. Isso pode ser uma faca de 2 gumes, porque ele pode persuadir, envolver as pessoas, buscando a melhora delas, insuflando nelas o melhor, mas também pode ter um lado mais obscuro nisso, que a gente vai ver já já. É uma capacidade criativa bastante grande, sacralizar o profano, ou seja, não viver no banal, encontrar o sagrado, encontrar sentido em tudo que está ao nosso redor, uma grande capacidade de trabalho, não é um encostado, ele não é pau para toda obra, ele não espera ficar acontecendo, ele vai lá e busca o que ele tem que fazer,
uma mente aberta para o novo, não ter preconceitos e não ter medo de arriscar e de se jogar, uma inovação, um empreendedorismo bastante grande, carisma, uma pessoa dessa é carismática, um poder pessoal muito grande. Em contrapartida, quando esse arquétipo está no seu aspecto de sombra, ele tem a persuasão, mas pela manipulação, usando a mentira, buscando uma manipulação para si mesmo, interesses que são egoístas, uma impulsividade, o agir sem pensar, ao invés de ser um autoconfiante e realizar, ele é um inconsequente, ele age sem pensar e não consegue dar continuidade àquilo que ele inicia, em contrapartida do empreendedorismo, aquela pessoa que quer começar a fazer as coisas, até dar um impulso, mas não tem gás para seguir, porque vem a procrastinação, porque vem o adiar tarefas, vem o egoísmo, vem a preguiça, vem o apego à zona de conforto. Então é tudo aquilo que não se conta com alguém que precisa botar o mundo para funcionar. Começa a somatizar problemas, porque ele tem tanto contato com o inconsciente que ele começa então também a ver também o que é negativo e começa a somatizar tudo isso. Desconexão com valores, porque se ele está ligado com a mentira e com a deslealdade, ele está desconectado com valores nobres, solidão, depressão, alcoolismo, a perda da conexão com o que é sagrado, é o banalizar o sagrado, e uma falta de objetividade imensa, porque se tem tantas ideias, ele não consegue ordenar o pensamento dele, não é claro. Tá? São então os aspectos de luz e sombra do arquétipo do mago, que é o arquétipo de Oxaguian. Vamos falar de Oxalufã. Oxalufã é o orixá que traz a paz ao reino de Ifon, porque Oxalufã é o rei da cidade de Ifon. Tá? Ele é o aspecto maduro de Oxalá. E aí ele vem em alguns mitos como o pai de Oxaguian. O templo principal dele, como já falei, fica em Ifon, e o nome dele vem da junção das palavras Orixá Olufon, que é o orixá rei, senhor de Ifon. Ele é um orixá muito velho. Quando se apresenta, né, possuindo seus filhos, ele vem encurvado, ele se apoia num cajado e anda muito lentamente. Aquele cajado chama-se Opa Chorô, simboliza o poder e a autoridade desse orixá, dessa divindade. Dos aspectos de Oxalá, né, que a gente encontra no Brasil, ele é o que mais guarda semelhança com o Obatalá, lá o Obatalá histórico, por ser envolvido com a paz, com a guardião da moral, da retidão, de reinar com tranquilidade, da não guerra. E ele é o orixá da paz, né? Mas é a paz que vem depois que Oxaguian causou aquele reboliço e buscou a paz. Então ele é a finalização. Oxalá foi o último orixá a ser puxado na roda de orixás, né? Porque ele é a finalização, é o retorno ao começo, ele encerra os ciclos, né? E tudo só termina bem quando está bem, é isso aí que a gente fala, e é Oxalá representando aquela paz, aquela sensação de dever cumprido, de sabedoria, de experiência adquirida, é o Oxalá, é o Oxalufã, que traz isso para a gente. Ele está ligado à calma, está ligado à tranquilidade, ele neutraliza as turbulências. Né? Ele é considerado o pai de todos os orixás e responsável pela criação do ser humano. Ele é associado à justiça e ao equilíbrio. Lembra que eu falei? É aquele cuja palavra ninguém contesta. Quando o Xalufã toma a decisão, ninguém vai falar. Não, mas pensa diferente. Ele falou, está falado, porque ele fala com sabedoria. A sabedoria dele vem da experiência, vem do conhecimento, vem de raízes profundas de ligação com a justiça, com a eternidade, com a consciência do próprio Ludumare. Ele é ligado ao senso de moralidade, de pureza, e ele ocupa a mais alta hierarquia. Abaixo do Ludumare, só o Xalufá. Ele regula o tempo das encarnações. É ele que regula, né, o momento que você vai nascer, o momento que você vai desencarnar. E o suicídio é considerado assim uma desobediência, uma falta muito grande para com o Xalufã, porque ele te propiciou a vida buscando a tua melhora, a tua evolução. Quando você interrompe, você está indo contra aquilo que preparou para você. Então, o suicídio é visto como uma falta de respeito muito grande para com o Xalufã. Lógico que ele perdoa, lógico que ele vai te dar outra oportunidade, mas o ato em si é um ato visto
com muita dor, né, pelo próprio Oxalufã de não dar continuidade a uma programação que foi feita com tanta observação de justiça e de retidão. Ele rege a paz entre as pessoas e rege a paz consigo mesmo. É aquela paz que vem da sabedoria que o tempo trouxe. É aquela sabedoria que é calma, porque ela está baseada na experiência. É a presença de Oxalufã em nossa vida, é essa sabedoria que é calma, não é uma sabedoria arrogante, não é uma sabedoria pensa, uma sabedoria tranquila. Você sabe que é assim. A decisão que tomou veio da mais profunda experiência e conexão com o sagrado. Ele, como orixá Funfun, ele é um aplicador do karma, a gente viu isso lá na primeira parte, e a ele pertencem todos os que nascem com deficiências físicas ou mentais. Porque ele sabe, porque ele botou aquele karma na vida da pessoa, então ele se responsabiliza por acompanhar aquela pessoa durante a sua passagem pelo mundo terreno. Aí uma representação de Oxalufã. E vamos agora ao arquétipo de Oxalufã, que é quem o mediador. O mediador ele representa equilíbrio e temperança. O que é temperança? É a virtude que atua comedidamente. É aquela pessoa que tem prudência, que não tem exageros. A temperança te dá controle sobre as paixões, sobre os desejos, te dá sobriedade nas atitudes e nas decisões, evitar o excesso. Veja bem, ele te dá controle sobre a paixão, ele não abafa a paixão. Você vive com harmonia com a tua paixão, com os teus desejos, com as tuas necessidades. Ele faz um controle inteligente de todas as suas emoções, de todas as suas necessidades. Ele simboliza a harmonia, a medida certa das coisas e da benevolência. Ele é um arquétipo que favorece a comunicação, porque tanto com os outros como consigo, assim mais ou menos como o Shagyan, mas ele convida a essa harmonização de pensamentos, de emoções e de atitudes, porque ele já passou pela satisfação do Shagyan, ele já está harmonizando, já viu tudo que tinha que ver e ele vem pacificando todas as pessoas, todas as coisas e até o homem com ele mesmo. O que acontece? Ele é um mediador porque ele tem uma escuta ativa. Tendo uma escuta ativa, ele tem interesse pelo que o outro fala, pelo que o outro está dizendo, ele sabe se colocar no lugar do outro. Isso facilita a criação de um vínculo, de vínculos saudáveis, de respeito, de amor até. Essa escuta ativa aliada ao dom da palavra, ele faz com que as pessoas conciliem consigo, com os problemas, com os outros seres humanos. Ele é um mediador, ele tem flexibilidade perante a vida, ele tem capacidade de adaptação e a qualquer circunstância também. Ele é um equilíbrio em qualquer tipo de situação. O Oxalufã é o máximo de inteligência e de capacidade de adaptar-se e de doar-se. Ele é o arquétipo, então, da paciência e da compreensão. Ele não tem pressa para as coisas acontecerem. Cada coisa vai acontecer no seu tempo. No tempo de Oxalá, no tempo de Deus, no tempo de Olodumare. Então, isso dá para ele uma capacidade enorme de tomar decisões. Né? Aquela coisa, não apressa um rio e corre sozinho. O Xalufã sabe de tudo, todas as tendências, todas as possibilidades, e sabe o momento exato de agir, de ouvir, de falar, de calar. É sabedoria pura. Aspectos de luz e sombra desse orixá, desse arquétipo. Né? É a paz, porque a paz é um atributo de Xalufã, é a persistência, é a paciência, é a disciplina, porque isso tudo e toda essa capacidade de pacificação, de escutativa, de fala com tranquilidade, ele tem que ter uma disciplina bastante grande, é diplomata, é moderado, um equilíbrio emocional bastante grande, serenidade, sociabilidade para que possa se comunicar, a justiça, a cada um segundo a sua necessidade, toda aquela história da equidade, uma facilidade enorme de dar e de pedir perdão, não poderia ser diferente, sabedoria, equilíbrio entre razão e emoção e o autoconhecimento. Também é imprescindível uma pessoa dessa. Em contrapartida, temos a sombra desse arquétipo. Quando não estamos em sintonia com a luz, estamos em sintonia com a sombra que precisamos conhecer para que possamos harmonizar. O que é isso? Vem a arrogância, em vez de sabedoria, vem a arrogância, vem o sentimento de superioridade, vem a causa de legislar em causa própria, já que conhece, já que é justo, já que tem poder, já que é hierarquicamente superior, vou legislar em causa própria.
vem a negligência, vem a indiferença, vem a confusão mental, vem a falta de sensibilidade, a falta de assertividade, vem a discórdia, em vez de ser pacificador, ele tem essa divisão, a intolerância, a falta de autoconfiança, a vaidade e a tendenciosidade. Então, Oxalá se ausentou. Então, ficou essa sombra que a gente precisa harmonizar para que possa fazer a nossa individuação. Seguindo o nosso estudo, temos o Dudua que é pai de reis. O que eu quero falar com pai de reis? Não é a tradução de Dudua, não, né? Porque vocês vão entender que o Dudua tem a questão da liderança. Entre os orixás Funfun, os orixás da criação, enquanto todos os outros são vistos como derivações de Oxalá, o Dudua ele se permanece diferenciado, é uma energia destacada, independente. Oxalá é Oxalá, o Dudua é o Dudua. Ele é reverenciado muito mais como um personagem histórico do que como uma divindade, do que como um orixá. Enquanto o Oxalá vibra no elemento ar e água, o Dudua vibra na terra e no fogo. Muito pouco se sabe dos elementos, dos procedimentos para o culto dessa energia chamada Odudua. Ele é um orixá que raramente se apresenta no jogo de búzios, é um orixá que raramente se vê um filho de Odudua, e dos filhos de Odudua que se tem conhecimento, eles não entram em transe. Então, o culto ao Dudua é muito mais uma menção a um patriarca histórico, mas a força do Dudu existe, só que não se tem elementos para fazer o seu culto como se tem dos outros orixás. O Dudu está presente nos movimentos migratórios, porque ele foi comandante da migração. O Dudu que chegou lá em Fé. Então, ele é uma força que está presente nos movimentos migratórios de homens e de animais. Ele é um orixá que busca, que rege a busca do homem por segurança, pelo bem-estar. Ninguém migra porque está contente onde está, a pessoa migra buscando um lugar melhor, uma alimentação, segurança, uma melhora contínua. Então ele rege essa busca do homem por segurança e por bem-estar. Então ele está presente aonde? Na articulação política, na força militar. O Dudu é muito bem chegado à questão da inteligência no âmbito material, protetor dos que sofrem perseguição religiosa ou até mesmo política, e é patrono de todos aqueles que têm como maior arma a sua inteligência. Tá? Ele apresenta-se como um guerreiro idoso, que apesar da idade tem força para ir lá e lutar, para empunhar a espada dele. Está aí uma representação de Odudua segurando o mundo, né, senhor aí, pai de reis. O arquétipo de Odudua é o líder, não podia ser diferente. O líder, mas o líder que faz aquela liderança consciente, o líder que é carismático, o líder que é um servidor. Esse é o líder que o Odudua representa. Não tem nada a ver com superioridade nem com vaidade. É aquele que está junto na guerra para todo mundo crescer junto. Ele é a alma do grupo, é aquele que compreende a necessidade do grupo, porque ele faz parte do grupo, ele se vê como mais um naquela multidão, e ele conhece a necessidade daquele povo, por isso que ele vai lá e luta por eles. E o caminho para se tornar um grande líder passa o quê? Pelo autoconhecimento. Por isso conhece suas fraquezas, seus valores, suas luzes, suas sombras, e faz disso armas potentes para se tornar um grande comandante, um grande líder. Todos nós temos um líder, somos um líder em potencial. Quando a gente começa a harmonizar nossos conteúdos, começamos a desenvolver capacidade de liderança, uma conexão, né, com a gente e com os outros. O líder tem aquela figura do bom governante. O líder ele possui autoridade, autossuficiência, disciplina, poder de ação, tudo isso permeado, ligado pelo carisma, pela capacidade de envolvimento, de fazer as pessoas confiarem em você, gostarem de você. Ele tem capacidade de implementar ideias, de colocar para ação aquilo que ele pensa e concretizar para o bem do povo. O líder vê não o seu bem pessoal, ele vê o bem da coletividade o tempo inteiro. Não governa em causa própria, ele governa servindo. Ele rege a paternidade, a capacidade de você sustentar, proteger e assumir responsabilidades por aqueles que estão sob seus cuidados. Ele respeita a necessidade de estabilidade financeira para que tudo prospere, para que o reino prospere, que as pessoas prosperem. Ele toma para si a responsabilidade de cuidar pelo outro, pelo bem-estar material daqueles que ele cuida, daqueles que ele tem assumiu a responsabilidade de proteger
e de governar. Quando esse arquétipo está bastante ativo, a gente tem o controle sobre a nossa vida e a gente fica confortável com o que a gente tem, não na zona de conforto, mas com conhecimento de nosso potencial para ir mais longe. Não temos medo, nós conhecemos as nossas armas e temos condições de superar nossas deficiências. Ele se caracteriza pela capacidade de lidar bastante bem com adversidades, ter resiliência, tem equilíbrio, sem se deixar perturbar pelos acontecimentos. Não que ele não tenha medo, ele não é um inconsequente, mas ele consegue administrar isso com uma capacidade muito grande, uma harmonia bastante grande. Ele é determinado e ele tem autoconfiança. Aspectos de luz e de sombra dessa figura. De luz tem a capacidade de liderança, que é incontestável, uma responsabilidade por si, mas também pelo outro, a preocupação com o outro, um poder pessoal, um carisma, um magnetismo bastante grande. Ele consegue desenvolver coisas prósperas, aquilo que ele toca cresce porque ele tem capacidade de administrar, de planejar, tem visão estratégica, é responsável pelo fracasso ou pelo sucesso. Ele assume os erros e também assume os acertos. Então, ele é responsável por aquilo que ele faz. E ele faz prosperar quem está à volta. Quem está com ele cresce também, ele carrega, ele arrasta do mundo junto e deixa um rastro de benefícios por onde ele passa. Tem habilidade em reunir pessoas, em fazer com que as pessoas se fiquem em volta dele, se sente bem com isso. Ele tem uma capacidade grande de adaptação, não tem como, a pessoa tem que se adaptar a todas as situações, sabe administrar o bem material e tem conhecimento prático daquilo que ele faz. Em contrapartida, temos a sombra, que é o quê? A arrogância, a vaidade, a agressividade, aquele líder que é agressivo, que não é carismático, a inflexibilidade, a tirania, a falta de abertura para ouvir o que o outro tem a te dizer, a intolerância, o egoísmo, a manipulação, colocar um contra o outro, porque você consegue governar dentro do caos, a tirania, a desconfiança, fica desestabilizado quando tem imprevisto, sabe aquele chefe que fica nervoso quando as coisas não saem do jeito que ele esperava, que ele planejou, e perde, fica desestabilizado, a necessidade de controle, sofre quando foge do controle das coisas, e a vingança. Tá? São os aspectos de sombra desse arquétipo para a gente estar atento e buscar harmonizar isso tudo para fazer uma individuação. Vamos aos mitos, tá? Vamos falar do mito que Oxaguian inventou o pilão. O que acontecia? Oxaguian era o rei de Ejibo e ele vivia guerreando, tá, com os reinos vizinhos, buscando ampliar seu território. Ele era conhecido por muitos nomes, como Elemoxô, Jagunã, Akinjolê, filho de Ogirinã, mas o que acontecia? Qual é a parte da história que a gente tem que contar? Ele gostava de guerrear e gostava de comer. O Xaguian gosta da mesa farta, gosta da abundância. Não comia caracós, comia canjica, comia pombo branco. E, principalmente, ele gostava do inhame, gosta do inhame assado. E ele jamais saía da mesa, ou se sentava, né? Ele jamais sentava à mesa se faltasse inhame. Tinha que ter inhame em qualquer lugar que o Xaguian fosse comer. Então sempre saía atrasado o jantar do Xaguian, a alimentação dele, ele sempre saía atrasado para a guerra por conta de ter que esperar o inhame ser assado para ser preparado do jeito que ele gostava. Então vivia brigando com a cozinheira, vivia brigando com todo mundo, porque ele tinha que ter o inhame dele assado todo dia. O que aconteceu com o Xaguian? Foi consultar o Babalaô, ele fez a oferenda, ele reverenciou Exu e ele conseguiu inventar um artefato que trouxe uma revolução para a vida dele. Ele inventou o pilão. Através do pilão, a cozinheira conseguia, depois que cozinhava o inhame, amassar rapidinho e servia o prato que ele tanto gosta, que é o inhame pilado. Isso fez tanto bem para a vida de Oxaguian e das pessoas, ele se fartou tanto de inhame pilado, e o nome dele virou Oxaguian, que é a contração de uma frase que fala é o orixá que gosta de comer inhame pilado. Tá? Ficou famoso por essa façanha e nunca mais se atrasou para a guerra e nunca mais reclamou do atraso da comida. O que esse mito quer falar para a gente? Né? Qual é a mensagem através disso aí? Esse mito está falando de assumir responsabilidades e o uso da inteligência, porque você
não pode ficar culpando as outras pessoas por uma coisa que quem cabe é você fazer. Se é você que está insatisfeito, vá lá e busca a solução. A pessoa insatisfeita é a primeira a ter que buscar uma solução, porque ela sabe o que ela quer, então ela tem que ir lá e tem que buscar. Entendeu? Não ficar buscando culpados para a sua insatisfação. Eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim por causa de Beltrano. A coisa aconteceu por causa de Beltrano, por causa de fulano. Não. Você tem que assumir que se você está insatisfeito, é você que sabe onde tem que mudar. Então vai lá e mude. Muitas vezes está dentro de você a mudança que precisa ser feita. Então colocar a culpa no outro por mal que nos acontece só polui o ambiente, só traz mal-estar, só traz briga e discórdia. Então, se você quer solução, se você precisa de soluções, vai lá e dê o primeiro passo na direção da solução que você está buscando e para de encontrar culpado para coisas que te acontecem. O uso da inteligência com direcionamento, ele vai atender a sua necessidade e vai atender a necessidade do outro. Depois que ele inventou o pilão, a cozinheira conseguiu trabalhar com mais eficiência, com assertividade, ele parou de reclamar porque tinha comida na hora certa e não mais se atrasou para os compromissos dele. Então, quando você faz algo buscando uma solução, você pode beneficiar a si e beneficiar o ambiente à sua volta. A reclamação só traz mal-estar. Qual é o outro mito de Oxaguian para a gente? É quando a Jagunã, que é um outro nome de Oxaguian, ganhou uma cabeça nova. Na verdade, ele ganhou uma cabeça. Como é que é esse mito? Ele nasceu de Obatalá, ele nasceu de um caramujo, e ele nasceu, mas ele se revoltou porque ele não tinha ori, ele não tinha cabeça, ele andava sem destino certo pela vida. Tá? Uma pessoa sem cabeça, ela não tem destino. Nós vimos isso lá nos mitos de Iemanjá, se não me engano, quando, né, a pessoa sem ori, Exu também já falou sobre um mito que ele não tinha cabeça, então não ter um ori é não ter um destino certo, né, é estar em sofrimento. E aí, um belo dia, ele, né, muito chateado porque não tinha Ori, ele encontrou Ori. Ori é uma divindade que te dá, né, o destino, que te faz a tua cabeça ficar no lugar. Ele encontrou o Ori pela estrada e aí o Ori fez para o Oxaguian uma cabeça, mas ele fez uma cabeça de inhame e botou lá a cabeça de inhame de lado, em cima lá dos ombros de Oxaguian. Acontece o seguinte, a cabeça de inhame era muito quente. Inhame é quente. E aquilo, apesar dele ter uma cabeça, aquela cabeça quente dava dores de cabeça muito grande para o Xaguian e ele sofria com aquela cabeça quente, trazendo dores para ele. O tempo passou e ele, lá com aquela cabeça quente dele, ele encontrou a morte, ele encontrou Iku. Iku é morte em Yorubá. E aí, o que a morte fez? A morte começou a dançar para o Oxaguian e ela ofereceu dar um outro ori para ele. Ele reclamou que a cabeça estava quente, e aí a morte, olha, vou te dar então um ori que seja frio. E aí ela pegou, deu uma cabeça. Ele primeiro ficou com medo, né, mas ele era tão grande, sofreu com a cabeça quente, que ele aceitou. E aí a morte fez uma cabeça preta para o Oxaguian e colocou em cima daquela cabeça branca dele. E aí não deu muito certo, porque a cabeça era fria e também trazia dor para ele. Tanto a cabeça quente como a cabeça fria doía. E aí ele também começou a ver sombras, as sombras da morte, a tristeza, aquelas coisas, né, lúgubres que um ambiente de morte traz. E ele também não estava satisfeito com isso. E aí passou o tempo e ele encontrou quem? Ogum. Ogum, com a sua espada, espantou as sombras da morte e Ogum começou então a retirar a cabeça fria que a morte tinha dado. Mas quando ele começou a tirar a cabeça preta que a morte tinha dado, ele também passava a faca, lógico que acidentalmente, estava tudo muito próximo, na cabeça branca. O que aconteceu? Aquele material, o branco com o preto, foi se misturando e ele acabou tendo uma cabeça só, e dessa vez era uma cabeça azul. E era uma cabeça que nem era muito quente e nem era muito fria. Então foi uma cabeça adequada para o que o Oxaguian precisava. A partir daí, ele ganhou um novo destino. Ele estava com uma cabeça que não sofria e virou um guerreiro muito hábil, muito poderoso e ganhou várias batalhas, né? E ficou conhecido pela sua capacidade de administrar sua própria
vida. O que que esse mito quer falar para a gente? Né? É um mito muito interessante, eu gosto muito desse mito, porque o que eu já falei, que não ter ori é não ter consciência, é você estar sem direcionamento na sua vida, e você precisa do que? Do autoconhecimento, para que você tenha uma diretriz. Esse é o momento, esse mito está falando do que? De autoconhecimento, do início da sua individuação. Ele está falando quando você começa a perceber quem eu sou, as suas dúvidas, né? Eu não tenho ori. Qual é a minha direção? O que, é que eu quero ser da vida? Né? O que, é que eu vou fazer agora? O que, é que eu quero ser quando crescer? Essas dúvidas que você naturalmente tem ao longo da sua vida que trazem a sua insatisfação, como ele era por não ter um ori. E o que acontece? Você, nesse início de busca de individuação, de identidade, você começa a errar, você começa a ou acertar também, você começa a fazer um monte de coisas que podem não ser saudáveis para você, tua cabeça está quente, são muitas dúvidas, são muitas revoltas, né, que você está buscando crescimento e como ninguém nasce sabendo, você vai cometendo alguns deslizes que só trazem repercussões para você por conta da própria lei do retorno. Essa é a cabeça quente que o Shagyan recebeu logo no início do mito. Então, essa tomada de consciência ela vem como revolta, ela vem como vaidade, vem como agressividade, vem com dúvida, coisas que vão esquentando né, o teu ser, estão esquentando a tua cabeça, está de cabeça quente. Com o passar do tempo, todas essas atitudes que você foi tomando, isso pode vir trazer o quê? Arrependimento, remorso, sombras da morte, né? São aquelas depressões, são as suas viagens, né, ao submundo de você mesmo, onde você também não está satisfeito. São pensamentos, são atitudes destrutivas, e até muitas vezes a indiferença para com o mundo, para com o outro, te isolando do que a vida tem para te oferecer. E aí essas sombras da morte são justamente essa questão do arrependimento e as mágoas que você vai carregando, né? Que você vão adoecendo a tua cabeça, o teu ser, pelo acúmulo excessivo das mágoas que se tem. E aí chegou Ogum. Quem é Ogum? É o herói, aquele que tem que individuar, aquele que passa por várias passagens, várias iniciações até chegar na sua individuação no final da sua história. Então, com a espada, ou seja, com o uso assertivo da inteligência e da razão e da emoção, ele harmonizou os opostos, harmonizou a cabeça quente com a cabeça fria. A espada nos mitos, pessoal, simboliza a vontade. Então, essa espada que harmonizou as duas cabeças, os dois elementos, o quente e o frio, é o uso com assertividade da tua vontade, do teu eu, do teu direcionamento na tua vida. É o que o mito está falando, um processo de individuação, com todas as suas dores, todo o seu momento, mas chegando na vitória. É a união de opostos, traz o equilíbrio e traz a individuação. Próximo mito é quando o Shagyan, ou Ajagunã, destrói palácios para o povo trabalhar. Quem trabalha com um sistema de qualidade vai adorar esse mito, porque ele fala justamente sobre melhoria contínua. Tá? Conta-se que a Jagunã andava junto com Ogum, já falei que eles sempre estão muito próximos um do outro, fazendo a guerra. Né? Ogum destruía a cidade e o Shagyan construía uma maior, uma melhor, mais produtiva, mais próspera. Eles conquistaram, né, vão conquistando, tendo espólio de guerra, e ampliando seu poder, ampliando sua capacidade bélica, sua inteligência. E aí o Oxalá ele não descansava, estava sempre procurando novas situações, obrigando as pessoas a trabalharem, não conseguia ver ninguém parado, as pessoas tinham que estar produzindo, né, aquela inquietação do Oxalá jovem. Quando ele via aquela coisa com muita paz, né, acabou a guerra, né, e ficava paz durante, sei lá, 5 minutinhos, já buscava outra guerra, porque ele sempre diz que onde há guerra há progresso. Vamos falar sobre isso já já na interpretação do mito. Uma frase que é emblemática de quando se fala de Oxaguian, que ele diz, né, que onde há guerra há progresso. Vamos entender, passar para outras instâncias da mente para que a gente possa entender a gente quer falar com isso. Lá um belo dia, o Oxaguian foi até a cidade de Ogum, porque ele tinha que pegar provisões para voltar para o campo de batalha, e encontrou a cidade festejando. Estava em festa na cidade de Ogum. Eles tinham acabado de construir um palácio, estavam festejando o final daquela obra. E aí ele perguntou: o que vocês estão fazendo
agora que o palácio está feito, você vai fazer o quê, já que construiu o palácio? Ele respondeu: a gente vai descansar, a gente vai festejar. Aí o Chaguinha falou assim: olha só, pessoal, o seu rei está longe ainda, ele vai demorar a voltar. Por que vocês não constroem um palácio melhor, mais resistente, mais amplo? Aí ele foi lá, encostou com a espada no palácio, destruiu o palácio, falou: daqui a pouco ele volta, vai demorar para voltar, daqui a pouco não, ele vai estar em guerra ainda, ele vai voltar. Aproveita esse tempo, faz um palácio melhor. O pessoal começou a trabalhar e ele foi para a guerra de novo. Passou um tempo, ele voltou para a cidade e estava todo mundo festejando de novo. O que eles fizeram? Fizemos um palácio maior, como o senhor falou, está aqui o palácio mais amplo, mais forte. Aí ele falou assim: olha só, o Ogum continua em guerra, vocês podem fazer um palácio melhor ainda. A gente encostou a espada e plof, caiu tudo de novo. As pessoas voltaram a trabalhar para fazer um palácio melhor para Ogum. E a cada vez que ele voltava, ele sempre dizia isso: olha, o seu rei está longe, está em guerra, faz o melhor. Faz o melhor. Nisso, pessoal, aquele povo, eles desenvolveram uma capacidade enorme de serem construtores, ficaram conhecidos por ser os melhores construtores da região. Isso é melhoria contínua, nunca estar satisfeito com a tua zona de conforto, com aquilo que você alcançou. Alcançou? Ok, festeja. Vamos fazer algo melhor agora? E vamos fazer algo melhor? Essa é a ideia da melhoria contínua que o Oxaguian nos traz, que ele não consegue ver ninguém parado, ele sempre que as coisas podem ser melhoradas. Sabe aquela história do posso ser amanhã melhor do que eu fui hoje? É essa a ideia. É a busca também da sua melhora enquanto pessoa, né, eternamente buscando o seu melhor. Qual é o ensinamento desse mito? Ele é conhecido como o Oxalá que faz guerra. Ele diz que onde há guerra há progresso. Se você mantém esse pensamento só no âmbito material, você vira um sanguinário, você vira um explorador de países que vivem em guerra. Não é essa a ideia. Você tem que sair do âmbito físico e passar para o âmbito das ideias. Vamos mudar guerra por combates de ideias, por discussões sadias, que aí você vai ampliando o teu conhecimento e chegando então na melhora da humanidade. É essa a ideia. Essa guerra é a guerra que produz coisas boas, é o debate construtivo. Então, todo mito precisa ser explicado pelo lado divino, para que possa trazer para o lado das ideias para chegar no material. Se você fica só no material, você se perde em coisas banais. Tudo tem que vir o divino mandando para baixo para que o homem se melhore. Tá? Então, a guerra que ele se refere não é derramar sangue, não. A interpretação fica muito restrita ao físico, que traz a banalidade. Ele fala da necessidade da melhoria contínua e por isso ele diz que não gosta de ver ninguém parado. Você sempre pode fazer algo melhor o tempo inteiro. Tá? Descansa um pouquinho, mas não se acomoda não, que você tem muito mais a ser feliz lá adiante no futuro. Outra coisa, né, a gente pode sempre ser melhor, como já falei, hoje do que a gente foi ontem, e a guerra contra a mesmice, a guerra contra o marasmo, contra a hipocrisia, contra a preguiça, contra tudo aquilo que não nos leva adiante, é buscar realmente o que nos liberte. É essa guerra que o Chaguian quer que a gente trave. Onde há discussão, traz solução, traz modificação e busca de melhoria. Nosso último mito é quando Obatalá separou o céu da terra. O que aconteceu? Havia um tempo em que não existia separação entre céu e terra. Tantas pessoas podiam ir para o Urum, como os orixás podiam vir para a terra. Esse intercâmbio era natural, acontecia sem nenhum problema. Conviver com a divindade não era nenhuma coisa de outro mundo. Uma certa vez, um casal queria muito ter um filho, foi pedir para Oxalá, né, para que eles tivessem um filho. Oxalá falou assim: olha só, tudo bem, eu posso dar um filho para você, só não posso dar agora, porque os humanos que eu tenho lá, fazendo lá no forno, não estão prontos. Não está na hora ainda de eu dar filho para ninguém. Mas o casal insistiu, 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 insistiu. Falou, tudo bem, vocês querem um filho? Então vocês vão levar um filho. Mas ele não está pronto. Então essa criança nunca vai poder vir para o Orum. Vai ter que ficar o tempo inteiro no AE. Uma vez que ele saiu daqui sem estar preparado, ele tem que ficar o tempo inteiro no AE. Ah, tudo bem, a gente quer um filho, vamos embora. E levar o filho. Tá? Lógico que isso não deu certo. Tá? Porque a criança foi crescendo
E a criança era muito curiosa, e os pais, com medo danado da criança, um dia descobriu que existia o Orum, existia o céu, e o Oxalá disse que ele não podia mais entrar no céu. E eles faziam tudo para a criança não saber que o Orum existia, inclusive se mudaram para o lugar afastado onde eles moravam, para que ele não visse os limites do céu com a terra. Mas o pai tinha plantações que eram muito próximas do Orum. Todo dia ele ia trabalhar e o filho perguntava onde ele ia, ele não falava, dava qualquer outra desculpa. Um menino muito curioso furou o saquinho que o pai tinha com sementes. E aí o pai foi, deixou um rastro e o menino foi seguindo. O pai, lógico que o menino acabou chegando nos limites do Orum, e lógico, o menino muito curioso entrou no Orum. Quando o menino entrou no Orum, foi uma coisa danada, porque os guardas do Orum, sabendo daquilo, foram lá para segurar o menino, porque ele não podia entrar, foram prender o garoto. O menino fez um banzé. O menino gritou, o menino xingou, o menino bateu perna, ele fez um barulho tão grande que Oxalá foi lá ver o que estava acontecendo. Quando Oxalá viu o que tinha acontecido, Oxalá ficou muito furioso e disse: que absurdo, eu falei que esse menino não podia vir aqui para cima. O que Oxalá fez? Ele bateu com o cajado de raiva, ele bateu com o cajado no chão, e o cajado dele furou os 9 espaços que tem no Orum. Com isso, ele criou uma rachadura, ele separou o céu da terra. E então nunca mais o homem pôde ir naturalmente para o Orum, nem o orixá conseguia vir naturalmente para a Terra. Precisou fazer um ritual para que pudesse buscar a energia do orixá, e o homem só pode voltar para o Orum depois que ele morre. Tá? Foi a consequência da ira de Oxalá, que bateu com o cajado no chão, porque alguém transgrediu uma norma, uma lei que ele tinha estabelecido. O que a gente tem para aprender com esse mito? Né? Esse mito fala o seguinte, né? Nós todos temos, em algum momento, mantemos uma conexão com o divino, só que por vários motivos a gente às vezes se desconecta do divino. Né? Todo mundo tem capacidade de entrar em sintonia com o pessoal lá de cima, com o pessoal aqui de dentro, com o seu eu superior, mas em algum momento a gente perde essa sintonia. Tá? Em geral, momentos de ira, momentos de muita materialidade, que a gente se desconecta e a gente precisa voltar para ter um direcionamento, para ter um norte, né, na tua vida. Então, a teimosia, a vaidade podem romper, né, podem fazer a gente romper os pactos, a excessiva materialidade, a arrogância, tudo isso faz a gente se distanciar da pressa, se distanciar um pouco, né, ou às vezes muito, da divindade que faz parte também da gente, né? E a sabedoria da divindade, ela controla o tempo certo do amadurecimento das coisas, dos acontecimentos. Lembra que o casal quis ir lá porque queria que queria um filho? Ele falou, não está na hora, deixa o forno preparar lá, né? O barro que está no forno. Sabe que você quer tirar o bolo do forno antes da hora que o bolo sola? Mais ou menos isso. A sabedoria da divindade sabe o tempo das coisas, não apressa Deus. Se a coisa não aconteceu ainda, você já fez tudo que tinha que fazer, se não aconteceu ainda, aguarda que vai acontecer. Eles têm o tempo certo de tudo isso, do nosso amadurecimento. É isso que esse mito está falando, aquele casal apressou as coisas e tirou as coisas do prumo, tirou as coisas do seu ritmo. Quando a gente antecipa as coisas, a gente corre o risco de não ter o que a gente realmente queria. Se eu tiro um bolo do forno antes da hora, o bolo vai solar, não vai ter um bolo gostoso, não vai ter um bolo fofinho. Se eu começo a querer antecipar conhecimento que depende de amadurecimento, eu não vou ter o conhecimento que eu preciso, eu vou usar mal aquele conhecimento, ou ele vai estar incompleto. Eu estou muito mais ligado na informação do que na formação. Tem coisas que dependem do nosso no momento certo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, de acontecimentos que vão em sequência me preparando para aquilo que tem que acontecer. Então não apresse o rio que ele vai correr sozinho. Tenha tranquilidade, sabedoria de aguardar, de esperar. É essa a ideia. Esse mito está falando, porque o transgredir normas te faz cortar vínculos com a divindade. Ao mesmo tempo, a postura imatura ela pode nos condenar ao quê? A ser tratado como maneira infantil, né? Porque o menino foi tirado do forno antes, ele era uma coisa que era imatura, ele foi o tempo inteiro tratado
como alguém que não podia conhecer que Orun existia. Então, nossa postura infantil diante das coisas nos vai fazer ser tratados eternamente como despreparados. Então, a gente precisa amadurecer, ter o tempo certo para que a gente possa chegar aonde a gente tem que chegar. Então, a gente nunca vai estar digno do conhecimento. Aguardemos, estudemos, nos preparemos, que as coisas vão chegar lá. Tá? Não adianta correr, 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 se você não tem perna para correr, você vai cansar. Então, amadureça, se fortaleça, passe por tudo que tem que passar, que a vida vai te premiar. Aquilo não vai ficar parado, não. A coisa vai acontecer no tempo certo. Enquanto não acontece, se prepara. Então, lidar com assuntos divinos, com valores, com a própria mediunidade, né? Com curiosidade apenas, vai desrespeitar o sagrado. Às vezes você quer despertar poderes, forças ou conhecimento que é por pura curiosidade, você vai acabar lidando aquilo com banalidade. Então vamos procurar lidar com o sagrado com a reverência, o tempo que ele precisa para que a gente amadureça e tire dele o melhor que a gente tem. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado da análise dos mitos de Oxalá. Eu espero que essa divisão em duas partes tenha facilitado a assimilação disso tudo. O nosso propósito aqui não é ensinar a fazer oferenda, não é ensinar como é que dança, como é que canta, mas é pegar o orixá, essas figuras maravilhosas, enquanto arquétipos, conteúdos mentais que nos alimentam para que a gente cresça enquanto pessoas, sejamos pessoas melhores. Nossa próxima aula vai ser sobre o orixá Tempo, ou Kitembo, que é o rei de Angola. É o último orixá dessa nossa série de estudos. Grato pela companhia, grato por tudo. Sejamos todos felizes e até breve.